Glória a Deus. Graças a Deus, hoje está conosco a nossa irmã pastora Aguinaldo, né? Tem lá de orar. E os irmãos, né? Estão aqui todos hoje reunidos para juntos aprendermos de Deus. Porque Deus, nessa batalha dessa vida, nós precisamos da palavra de Deus, né? Precisamos de Jesus. Porque não é fácil, né, irmãos? As lutas, as tribulações, as perseguições nos vêm porque estamos num deserto, e nesse deserto não é fácil. Amém, graças a Deus. E nós estamos estudando, iniciando a dispensação da lei, uma dispensação que está escrita lá em Hebreus, quase todo o livro de Hebreus, né? E lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, que essas coisas são símbolos, são sinais, são figuras do que realmente, né, das coisas espirituais. Elas vieram em matéria, em sentido espiritual, né? Porque quando Moisés subiu no monte para receber essas visões, dessas coisas, ele disse, né, que Deus lhe ordenou que ele fizesse conforme ele havia visto. Deus não somente falou para Moisés o modelo das coisas, Deus mostrou para ele, né? O tabernáculo, tudo isso. Todas essas coisas existiam no céu com um propósito. Amém, irmãos? Todo o propósito de Deus está sobre o homem. Amém? Tudo que Deus criou, os céus, a terra, tudo que neles há, Deus criou por causa do homem. Amém? O homem é o centro da criação de Deus. Amém? É o único ser composto da maneira que o é, né? Também a imagem e semelhança de Deus, né? Diferente dos anjos, diferente de toda outra criatura. O homem, ele é diferente de tudo. Ele é composto de corpo, espírito e alma. Corpo é a parte, vamos dizer assim, da força material. Alma são os sentimentos. Todo sentimento, ele provém da alma. Todo sentimento. Sentimento de ódio, sentimento de amor, sentimento de... Todos esses sentimentos, eles provêm da alma. E o Espírito? O Espírito é a parte intelectual do homem, a parte inteligente do homem. Na carne, nós já estudamos, a alma atua no coração, o Espírito, por sua vez, no cérebro, a parte inteligente, raciocínio do homem, né? Então, irmão, é um ser diferente, né? E tudo que Deus fez baseado no homem, desde a eternidade, desde, né, antes mesmo do homem existir. O salmista disse lá no Salmo 139, né? E antes mesmo de tudo existir, Deus já escrevia tudo lá no seu livro. Amém? Antes mesmo de os ossos dele se formar no ventre de sua mãe, ele disse: tu já via tudo isso, e no teu livro escrevia. Amém? Então tudo, irmãos, lá na eternidade já existia no coração de Deus. Coração na mesa de falar, coração na parte de sentimento, né? Unindo aí sentimento, força, tudo se resume no coração. Ou seja, Deus colocou sua força, seu desejo, seu prazer, tudo no homem, né? E convém que o homem atente bem para essas coisas, né? Muitas vezes, irmãos, o homem não dá valor às coisas de Deus, né? Não valoriza o ser chamado, se tornando assim inimigo de Deus. Porque quando o homem não é nascido de novo, ele não tem comunhão com Deus. E aquilo que o Espírito Santo disse aqui no domingo, pelo pastor Joel,
o nosso pensamento não chega a Deus. Não adianta o homem ter mau pensamento com tanta convicção, como se fosse um sacerdote budista, com tanta concentração para chegar. Não é concentração que chega em Deus. Nós temos comunhão com Deus pelo seu Espírito Santo. Amém? É necessário então um novo nascimento para se ter comunhão com Deus. E nós vamos aprender sobre o Espírito Santo. Quando o pastor dizia aqui também no sábado que lá nos Estados Unidos, já está começando a porem o chip nas pessoas, esses dias. Amém. A partir de abril de 2013, pastor, como nós estamos dizendo, vai começar lá. E eu tenho por mim, que esse chip a igreja ainda vai usar. Eu tenho por mim. Eu até comentei antes de saber dessas coisas, com alguns irmãos, com minha esposa. O que vai chegar um dia, vai ser obrigatório, que a igreja não vai aceitar-nos. Nesse chip vai ser colocado o nome ou o número da vez. Você colocando isso nele, é um símbolo de que você pertence a ele. Até então isso vai vir, isso é um pensamento bíblico, não é doutrina bíblica. Até então, ele vai vir como um documento, já deixando tudo programado para quando vier o homem da perdição. Isso aí vai vir como uma pré-organização do reino da besta, vai deixar tudo do jeito. Mas quando o homem do pecado vier, então ele vai colocar, vai ser obrigatório que todos o adorem. Então todos terão que ter o seu código, porque é a mesma coisa do seu cartão. Sem o código de barras ali, ele não tem valor. Se você riscar por ali, ele perde, ele não passa. Assim vai ser o chip quando, sem o código da besta, ele não vai ter funcionamento. Eu creio assim pelo Espírito Santo, Mas essas coisas são sinais do fim dos dias. E nós vamos estudar algo nessa noite, irmãos, relacionado a isso, Já estava com isso no coração. Esses dias alguém me mandou um e-mail sobre as religiões do Oriente Médio. E os irmãos sabem que a maior religião do mundo hoje, o Islã, eles, irmãos, aquele povo lá já está, o islamismo está pregando, já a era do aquário. Ninguém me mandou, não foi crente que mandou. Quem me mandou foi o espírita. Quem mandou a pessoa, ele é espírita. E ele me mandou uma mensagem como assim, de conforto, de consolo, E nessa mensagem fala, sobre a ideia dos maias, que em 2012 os maias não quis dizer que o mundo iria acabar. Essa é a ideia, do diabo e do homem. Mas sim que o homem estaria entrando numa nova era. Acabou uma era e entrou outra. A era chamada Era de Aquário. Alguns irmãos já conhecem a história sobre a nova era. A era do Aquário, irmãos, quer dizer que a era do peixe já se foi. A era do peixe é a era do cristianismo. Ela tem esse nome por causa dos discípulos serem pescadores. Então ela era chamada de Era do Peixe. Ela é chamada. O cristianismo é conhecido como a Era do Peixe. E vai entrar agora, segundo esse povo aí, a Era do Aquário. Uma era em que as pessoas são mais sábias, mais inteligentes, E os cristãos são considerados por este povo, irmãos, um povo atrasado, um povo que atrapalha a evolução. Então tudo está caminhando, contra o cristianismo, mas quando começar essas coisas, irmãos, Jesus disse assim: quando isso começar a acontecer, alegrai-vos,
porque a vossa redenção está próxima. Não é para o crente ficar com medo, né, dessas coisas. Essas coisas são sinais, irmãos, que Jesus está arrebatando a igreja. Amém? Essas coisas são sinais de que Jesus está voltando, né? Jesus está às portas. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23, versos 14 ao 16. Nós temos estudado lições passadas na última lição, né? Abacuque capítulo 2 e verso 4. O capítulo 2 de Abacuque, ele é uma visão para o futuro. O próprio Deus disse para Abacuque. E ali nós já estudamos sobre ele, falando lá no pão levedado, né? E ali fala do grande homem, né? De um homem que quando ele, de alguém, quando ele se levantar, o justo viverá da fé, né? E lá em Hebreus capítulo 10, 38, o escritor aos Hebreus completou: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Nós estamos chegando no tempo do pão levedado. Aqui estava vendo esse estudo aqui, é muito lindo, não vai, né? Nós vamos pegar parte por parte, não dá tempo de passar no estudo de uma vez. Mas há um grande perigo nisso, né? Sobre o maná, foi pregado aqui pelo pastor Aguinaldo, né? Quinta-feira, sobre o trigo, sobre o joio, e todas essas coisas, irmãos, né? Nós vamos encaixando, o Espírito Santo ele vai falando, e nós temos que ir prestando atenção, porque o Espírito Santo é quem vai guiando o crente. E se o crente não prestar atenção na palavra, não guardar, ele vai ficando uma pessoa desorientada. Ele vai ficando desorientado. Há quem diz que a Bíblia é o espelho do Espírito. Você tem o seu espelho material na sua casa. Todo dia você olha nele para ver como você está, né? Todo dia você olha nele, né? Há quem até fica ali, né? Fazendo careta para ver como está, e você vê todo o seu corpo no espelho. E a Bíblia, ela é o espelho do Espírito, a Bíblia. Então, se você olhar aqui, ela vai refletir quem você é. A Bíblia, ela te mostra quem você é. Se você começar a ler alguma coisa na Bíblia e sentir repugnância por aquilo, é porque a coisa não está boa. Se você olhar no espelho e tiver alguma coisa no seu lábio, o que você vai fazer? Vai tirar. Assim é a Bíblia. Se você olhar e ela disser que tem alguma coisa errada em você, no teu espírito, você vai corrigir. Corrija, porque se você não corrigir, você vai sair por aí como se fosse um espelho natural. Vão zombar de você, vão dizer que você é uma pessoa descuidada, né? Não tem higiene, daí por diante. O espírito é a mesma coisa, irmão. Ele precisa de cuidado. Se você não olhar no espelho todo dia, os seres espirituais não são assim. Eles vão zombar de você, eles vão ver você mal trajado, manchado, sujo, porque você não olha no espelho, né? E se o espelho te mostrar, corrija, porque é a verdade. Ele está apenas refletindo você, não é outra pessoa. Amém? Alguém às vezes me pergunta: e essa roupa aqui, né? Eu digo: olha no espelho. O espelho material, né? Jesus, o Espírito Santo, vai te falar o que pode e o que não pode. Agora, cabe a você respeitar a opinião do Espírito Santo ou, né, ir contra ela, mas ele vai te falar. Quando você olhar no espelho, o Espírito Santo vai dizer: isso não é bom, não é certo. Cabe a você ouvir ou não. Amém?
E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça. Amém? Êxodo 23, verso 14 ao 16. Vamos ler alternado. Disse o Senhor a Moisés: 3 vezes no ano me celebrarei festa. Festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como que tenham ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, por aquele que nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Amém? Abramos nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 16, onde vai falar sobre essas 3 festas. Bendito seja Deus. Deuteronômio capítulo 16. É um tanto comprida a leitura, mas nós vamos ler. Deuteronômio capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Quem achou diz amém? Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Os 5 primeiros livros são livros de Moisés, chamado também de Pentateuco. Amém? Se os irmãos quiserem aprender essas coisas também, né? Mas não tem, né? Só se alguém te falar, né? Se você quiser saber, é chamado de Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Amém? Deuteronômio 15. Deuteronômio 16, 1 a 15. Guarda o mês de Abib, celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa do Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os teus terras. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o teu santo nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois sairás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é a solenidade do Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. Agora começa, irmão, a semana do Pentecostes. 7 semanas contarás, desde que a foice começar a seara. Começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus, que te quer abençoar. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esse estatuto e os farás. A festa dos tabernáculos guardarás 7 dias. Agora começa a terceira festa. A festa dos tabernáculos guardarás 7 dias.
quando colheres da tua eira e do teu lagar. E na tua festa te alegrarás, tu e teu filho, e tua filha e o teu servo, e a tua serva e o levita, e o estrangeiro e o órfão, e a viúva que estão nas suas portas para dentro. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. Amém, glória a Deus, bendito seja Deus. Irmãos, são 3 festas, né, que o Senhor determinou para Israel. Essas coisas são simbólicas para nós. Nós já temos visto algo sobre como liberar, já temos visto, né, sobre a Páscoa do Senhor, sobre a saída de Israel, como Israel devia sair do Egito. Os irmãos guardaram no coração como Israel tinha que sair do Egito. Amém? Quem guardou? Quem lembra? 3 coisas eles tinham que fazer: cingir os ombros, amém? Calçar o sapato nos pés, e a terceira, irmão Macau, o cajado na mão. Amém? Essas 3 coisas, nós estudamos sobre isso, amém, irmão? É bom que nós guardemos, né, essas coisas para vivermos, irmãos, porque nós vamos precisar dessas coisas. Nós vamos precisar para caminhar nesse deserto do qual nós estamos. Amém? Festa ao Senhor. A festa dos asmos, né, era comemorada ali. Fazia-se a Páscoa no dia 14. No dia 15, né, em diante, começava-se a celebrar a festa dos pães asmos, né? Quando Jesus adentrou em Jerusalém, irmãos, né, estavam preparando para esta festa. Quando Jesus entrou na última semana, nos últimos 7 dias antes da sua morte, Jesus entrou em Jerusalém e eles receberam ele com uma festa, né, a qual nunca o haviam recebido. Ali começou uma contagem na história de Israel. Mas não é o que nós vamos estudar nessa noite. Começou-se ali uma contagem. Os irmãos que têm, né, um pouco mais de conhecimento da palavra, nós também, os que não têm, nós vamos chegar lá. Amém? Os irmãos já ouviram falar das 70 semanas de Daniel, né? Começou-se a cumprir ali um tempo quando Jesus entrou, e começou a cumprir-se outro tempo na história, porque, irmãos, toda a história da igreja, ela está baseada em Israel. Toda a história da humanidade, não só da igreja, ela está baseada em Israel. Então, quando Jesus entrou ali, os irmãos vão ver os últimos ensinos de Jesus. Israel estava se preparando para a festa da Páscoa. Simbolicamente, né, os irmãos veem que Deus disse a Moisés para ele celebrar a Páscoa não dentro das suas portas, mas fora da casa, num lugar onde o próprio Deus havia de escolher, né? E Deus escolheu lá fora das portas de Jerusalém, lá no Monte Cadeira, no Gólgota, né? Deus escolheu ali para celebrar a sua Páscoa, para ali pôr o seu nome, dar um nome, né, no qual ele havia prometido pelos apóstolos que daria um nome a Israel, a Jerusalém, né? Então é este o nome da salvação. Então, irmãos, quando Jesus adentrou esses últimos 7 dias ali em Jerusalém, os escribas, os fariseus, todos eles, nós estudamos sobre as religiões que haviam na época, né? Os fariseus, os saduceus, e quem mais? Essas coisas, esses irmãos não lembraram, não tem tanta importância.
Mas se quiser lembrar, havia os herodianos também. Essas, denominações ou organizações dominavam Israel na época, amém? E principalmente os fariseus estavam se preparando para essas festas que haviam de começar. Era o tempo de primavera, quando se iniciavam essas festas em Israel. Então, irmãos, Jesus entrou e Jesus falou a parábola para eles ali dentro desses 7 últimos dias dos lavradores maus. Por que Jesus tocou no assunto dos lavradores maus? Porque a festa do Pentecostes, a palavra Pentecostes é por causa de 50, Penta tem tudo a ver com 5 ou 50. Então eram 50 dias, 7 semanas, 7 semanas e um dia, 7 semanas é 49 dias, e mais um dia, que era o último dia celebrado, no qual se deu, o dia do Pentecostes. O que foi que aconteceu no dia de Pentecostes, no ano que Jesus morreu? Uma marcha. Amém? O que aconteceu, irmã, no dia de Pentecostes, no ano que Jesus morreu? Amém? Irmã Josiana, irmã Sandra. Eu não vou perguntar para o irmão Rafael nem para o pastor. Porque, é lógico, não é que eles, não estou diferenciando os irmãos, não. Mas, os irmãos como vejo, tem aí o seu conhecimento. E a igreja está aqui para aprender e chegar lá. Amém? Não é diferenciando, não, viu? Amém? Mas assim é. No dia de Pentecostes, da época que Jesus morreu, no 50º dia, aconteceu a efusão do Espírito Santo. Amém? Então, em Atos capítulo 2, vocês não sabem disso. Foi no 50º dia. Então, irmãos, quando Jesus adentrou Jerusalém, a festa do Pentecostes, ela era uma festa que durava 7 semanas, 49 dias. E o que acontecia? Os lavradores traziam os primeiros molhos, os primeiros peixes das suas colheitas para celebrar essa festa. Era assim que começava essa festa de Pentecostes. Lembra bem, eram 7 semanas, 50 dias, de festas, por isso Pentecostes. E eles se preparando para tudo isso, Jesus veio falando dos lavradores. E a maioria deles ali tinham, no caso dos fariseus, eles tinham pessoas nos seus serviços, Eles eram grandes líderes na época, e Jesus veio falando, eles se preparando, E Jesus veio falando contra isso. Jesus veio trazendo, irmãos, eles a olhar para uma outra coisa. Jesus veio trazendo a atenção deles agora, não mais para o sentido material, e sim para o sentido espiritual. Os irmãos vão ver, lá em Êxodo, no capítulo 23, onde nós lemos, que quando se começar, Êxodo capítulo 23, na parte B do versículo 15 de Êxodo 23. Está escrito assim, o Senhor ordenou assim: e ninguém apareça vazio perante mim. Isso, irmãos, na festa que ia começar a partir da morte de Jesus. Aqui é tudo tão lindo, é tudo tão profundo, não dá às vezes para nós analisarmos aqui, mas analisando em casa ali, eu glorifico a Deus sozinho,
Porque é muito lindo, é muito maravilhoso os sinais, os símbolos que Deus tem, as coisas que Deus fez, né? A Bíblia diz, Paulo escreveu que essas coisas vieram como aio, como pedagogo, como intermediário entre Deus, ou aliás, entre Jesus, né? Elas vêm preparando Jesus, o homem para Jesus. Essas coisas. E o homem às vezes não lê o Velho Testamento, ele não acha que tudo isso aqui. Eu já ouvi pregadores dizer, isso aqui não é mais para nós. Porque a Bíblia fala para nós não guardar dia, mês e ano. Então a Bíblia diz que isso aqui é símbolo, né? São símbolos. Quando você olha na porta de um carro, você sabe a que empresa ele pertence, pelo quê? Pelo símbolo. Não é isso? Ele tem na sua porta um logo ali, um símbolo, né? Identificando a que empresa ele pertence. E essas coisas vieram, são de Deus, o símbolo é de Deus, elas são de Deus. E nós temos que olhar com muita atenção. Os hebreus, irmãos, eles foram escolhidos por Deus, porque eles eram diferentes de todas as nações em todos os sentidos. Um número para eles tem um significado. Uma cor para eles tem um significado. Se você vê, segundo a história, um hebreu pintar a sua casa de uma cor, eles, entre eles, sabem a história deles. Ao ver a sua casa, ao ver a sua roupa, né? Ao ver, eles entre si, irmãos, se conhecem através dessas coisas. Tudo eles sabem e nós não prestamos atenção em detalhes. Mas os irmãos vão ver que Deus, ao dar a lei a Moisés, as ordenanças, irmãos, ele era tão detalhista que é até complicado a gente entender lendo. Mas Deus, ele é detalhista. Amém? Deus, ele cuida de cada detalhe, embora nós possamos desapercebidos. Amém? Deus, ele cuida de cada detalhe. Então eles estavam preparando para isso. Jesus entrou, falando para ele ali dentro desses 7 dias. Primeiro ele entrou em Jerusalém, já foi lá e purificou o templo. Ele entrou, foi bem recebido, né? Sabia que alguns ali odiavam ele. Ele entrou, foi lá, derrubou tudo no templo, ensinando como se devia adorar realmente uma Páscoa que estava por começar, uma nova celebração, irmãos, que estava por começar, porque ali começou 3 festas, que uma ainda está por vir. Amém? Uma ainda está por vir. E isso é tão lindo. Nós vamos ver sobre a festa das trombetas. Todas essas coisas são símbolos, irmãos. Então, irmãos, ele veio preparando, ele veio limpando o templo, ele veio ensinando eles sobre ser um bom lavrador. E ele foi chegando no templo, viu ali uma viúva dando a sua oferta. A Bíblia diz assim, no verso 15, na parte B: ninguém apareça perante mim vazio. Eles estavam se preparando para esse tempo, para a festa dos asmos, que começaria. Nessa época ela não tinha um tempo determinado. Celebrava-se a Páscoa no dia 14, no dia 15 começava. Então, nesse tempo, deu certo e caiu no domingo, já cumprindo-se uma profecia que nós vamos ver depois se der tempo. Então, nesse tempo ela caiu, caiu no sábado, ou melhor, caiu no domingo, no primeiro dia. O dia em que eles não podiam aparecer de uma vazia. Então veio essa viúva trazendo a sua oferta. Jesus poderia ter deixado passar. E várias vezes ele viu esse tipo de coisa, porque em Israel havia muitas viúvas na época, por causa das guerras. Mas ele chamou a atenção deles, ensinou eles a trazer a oferta verdadeira,
que Deus havia ordenado a Moisés. Mais à frente, ele encontra um grupo de fariseus dentro desses 7 dias, antes da sua morte. Ele encontra ali um grupo de fariseus e ele chama a atenção deles. Ele disse assim: vocês estão assentados na cadeira de Moisés e não entendem o que Moisés falou. Vocês estão na cadeira de Moisés e não entendem o que Moisés falou. É isso que nós vemos hoje, irmãos. Pessoas querendo desprezar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Somos nós que às vezes mudamos ou torcemos. Mas eu digo nós, incluindo os pregadores, porque ela é fiel, ainda que eu mude, mas ela permanece fiel. E ai daquele que mudar. Amém, irmãos? Então ele ensinou eles a entrar nesse período de adoração. Então o que aconteceu? Chegou ali Jesus e ensinou tudo isso. Eles tinham que entrar numa festa aonde eles iriam levar a primícia do trigo e a primícia das suas vinhas, né? E Jesus entrando ali, ele viu aquela figueira sem nenhum fruto. Ali ensinou já uma mensagem para os seus discípulos, amém? Comparando ali, vamos dizer assim, a figueira, né, com Israel, mostrando um grande exemplo de que não convém nos adentrar para não sairmos fora da mensagem. Era tempo, irmãos, de se levar os primeiros frutos para começar a festa chamada festa do quê? Qual a festa que ia começar? Logo depois? Pentecostes. Amém? O Pentecostes é a festa que, vamos ver se os irmãos estão aprendendo, aonde se colhia as primícias. Amém? Aonde se levavam os primeiros peixes, também chamado de festa das 7 semanas. Irmão, aprenda isso, é maravilhoso. Talvez o irmão vai pensar: não é aula de matemática. Lógico que não. Não tem nada a ver com matemática. Nós não estamos aprendendo coisas carnais, estamos aprendendo coisas materiais, para o dia de amanhã Deus nos dar revelações e nós entendermos as revelações de Deus. Amém? É assim que nós aprendemos, conhecendo a palavra de Deus. Então Jesus veio e cumpriu-se ali, né? Cumprindo uma mudança de tempo, uma mudança de matéria para espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sabia que Israel ia ser destruído. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele chorou sobre ela antes de entrar, né? Lá fora. Ele chorou sobre ela e disse: ah, Jerusalém, se tu conhecesse esse teu dia e soubesse quem é esse que vem sobre ti, né? Aí ele disse assim: dias virão em que te cercarão de trincheiras, derrubarão os teus muros, matarão teus filhos à espada. Então, irmãos, essas coisas iriam acabar. Israel foi destruído como nação, né? Jerusalém. E no ano de 70 da era cristã, eles foram espalhados por todo o mundo. Não houve mais celebração, porque estava começando ali uma celebração agora espiritual, num sentido espiritual, no qual eles não entenderam. Jesus disse assim: quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo, como a galinha junta seus pintainhos debaixo das suas asas. Quantas vezes eu quis te ajuntar e tu não quiseste. Jesus disse assim: eu vou para Jerusalém porque não convém que um profeta morra
fora de Jerusalém, porque é Jerusalém quem mata os profetas. Então, irmãos, Jesus veio, Jesus amou Jerusalém. Jesus foi a última chance dada a Jerusalém, a Israel, ao povo judeu. Porque naquela época, irmão, no dia dessas festas, era uma festa hebraica, uma festa israelita, não era uma festa de judeus. Jesus deixou para vir nesse tempo porque ali ele pegou as 12 tribos. Pegou as 12 tribos. Não tinha só judeu em Jerusalém nesse dia. Todas as tribos estavam ali. Esse tempo dessa festa, irmãos, eles iam ter, sabe quantos dias de festa? 50 do Pentecostes, 7 dos Asmos e mais 7 da festa dos tabernáculos. Estava analisando hoje na internet sobre a festa dos tabernáculos. Até estava vendo ali eles, né, os judeus, comemorando. Os irmãos que puderem ver, é coisa linda estar vendo ali com a minha esposa, né? E o judeu, um hebreu, um israelita, ele não perdia essa festa por nada, a festa dos tabernáculos. Então eles vinham, da onde eles estivessem nos confins do mundo, eles vinham. Porque quando ela foi ordenada, ela não foi ordenada para Judá. Eu não sei se os irmãos estão entendendo aqui, porque Judá, no tempo de Jesus, era ali formado pela tribo, né, de Judá e Benjamim. E no tempo que foi dada a ordenança da festa, as 12 tribos estavam unidas. Amém? Os irmãos estão entendendo? Porque estão só no Judá e Israel. Judá, no tempo de Jesus, era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As 10 tribos eram separadas de Judá, não faziam parte. Mas nesse tempo vieram de todos os lados. Os irmãos veem que lá em Atos capítulo 2 fala que tinha gente de todo lado, né? Eles estavam ainda em festa. Essa festa durava, tinha 7 dias dos Asmos, 50 do Pentecostes e mais 7 do tabernáculo. Então eram ao todo 64 dias de festas, mais a Páscoa 65 dias. Eram uma férias, até está escrito lá, né? Era férias para os judeus, era 65 dias de férias. Todos os judeus vinham ali, traziam, irmãos, dos seus bens. Era essa, né, a ordenança de Deus. Eles traziam suas primícias, vinham com carruagens para festejar todos esses dias aí. Então vinha gente de todo lado. Jerusalém ficava cercada. Quando Jesus morreu, isso é para os irmãos terem uma ideia, Jerusalém estava repleta de gente de todo o mundo, irmão. A maioria das nações vinham à morte de Jesus. Por isso que saiu gente testificando dele, gente que nunca tinha ouvido falar, e depois do Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre essas pessoas, e mais de 3.000 almas se converteram a Deus, diz a Bíblia. Essas pessoas eram do mundo inteiro, e eles saíram cheios do Espírito Santo pregando para o mundo inteiro. Amém? Vocês não estão entendendo a palavra de Deus? Então essas pessoas estavam ali para festejar. E Jesus entrou mudando, ensinando eles todas essas coisas, como agradar a Deus, como servir a Deus. Tanto é que na celebração aqui, Deus ordenou, que se não fosse ordenança de Deus, não podia estar. Os judeus, os hebreus, os judeus, os israelitas, né? 3 nomes diferentes, mas o mesmo povo. Eles não faziam nada nessas comemorações, a não ser pela vontade de Deus. Então, no tempo dessas festas, irmãos, esses 65 dias, até o sábado era ordenado para eles trabalhar em favor da festa. Amém? Os irmãos têm uma ideia de quão lindo era. Os sábados eram liberados para ele fazer coisas em favor da festa. Isso trazendo para o sentido espiritual muito lindo, né? Se os irmãos entenderem, pelo Espírito Santo de Deus, a igreja está vivendo esse tempo, irmãos. A igreja está vivendo esse tempo.
dessa festa, né? E muitas vezes a igreja não conhece, não sabe, não entende o que ela está fazendo na terra, o que ela está vivendo na terra. Por isso que a gente fala sempre, irmãos aborrecidos na casa de Deus, irmãos irados. Irmão, nós nos aborrecemos com o mundo, né? Todo dia aí acontece coisa. Ontem mesmo, né, como eu estava comentando aqui com o professor Ignaldo, o ônibus foi buscar a gente em Calhou, e eu saí 4 horas, cheguei em casa 6h30 da noite, e todo dia, né, quase tem um problema. Então, no nosso dia a dia existem problemas, mas quando nos reunimos aqui, nós estamos nesta festa, amém? São esses 65 dias, é um tempo simbólico, que até muita gente em cima disso tem marcado a data da vinda de Jesus. Isso não deve acontecer, Jesus não fez isso, mas são dias tão lindos que, né, e nós estamos vivendo nisso, amém? Vamos ver sobre isso. Então Jesus ensinou eles sobre essas coisas, né? A oferta da viúva e tal, a figueira, né? Jesus ensinou eles a adorar. Aí, irmãos, na sexta-feira, né, tinha que se cumprir a mudança de cenário da festa. Por isso que Jesus esperou vir gente de todos os lugares. Quando Jesus estava ali no templo, a Bíblia diz que os gregos queriam falar com ele, não é isso? Quem conhece a palavra de Deus? Os 7 últimos dias ali, Jesus estava no templo, e ali tinha gente de toda a Grécia, homens sábios, filósofos da época, grandes homens, né? Homens inteligentes que queriam falar com Jesus. E quando Jesus foi cercado de gente de todas as nações, bendito seja Deus, o que aconteceu? Chegou 2 discípulos dele e disse: Senhor, tem gente querendo falar contigo. Ele disse: manda eles vir. Ele recebeu gente de todas as nações. E quando ele estava falando com todos esses sábios, homens grandes, inteligentes, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi uma coisa muito maravilhosa. Serviu de sinais para todos que viram, serviu de sinal. Creio que todos que ouviram nunca mais esqueceram. Amém? A Bíblia diz que soou uma voz como trovão no momento que Jesus estava reunido com eles. E essa voz disse o quê? Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém? Eles ouviram essa voz, irmãos. Alguns acharam que era trovão, né? Outros acharam que era um anjo que tinha falado. E creio que os gregos, na sua mitologia, dizem: é um Deus, são deuses. Mas o próprio Deus disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém, irmãos? E dali, né, começou-se a preparação, a mudança para uma nova era. A mudança, isso sim, vamos dizer que foi uma mudança de era, né? Porque ali terminou a era da lei e começou a era da graça. Estamos pegando hoje talvez o fim, mas não é que nós já passamos a era da lei, não. É apenas sim, mas ali houve a mudança de era, de tempo. Amém? Então Deus disse isso. E creio que as pessoas que ouviram nunca mais esqueceram. E dali saíram testemunhando. Mas o que estava por acontecer, irmãos? Esse homem que todos eles ouviram falar, por que receberam Jesus tão bem em Jerusalém dessa vez, se nas demais vezes queriam matá-lo? Porque a maioria dos que ali estavam tinham ouvido falar dele lá na Grécia, na Itália, em muitos países distantes, tinham ouvido falar de Jesus, ouviram falar de Jesus. Amém? Eles ouviram e vieram. Então eles receberam bem a Jesus. Mas infelizmente morava um povo em Jerusalém que não aceitava o testemunho de Jesus. Não aceitavam o testemunho de Jesus. E aquela festa daquele ano
né? Foi onde começou a era cristã. Se a história estiver certa, há 2013 anos atrás, não se comemorou ainda, porque é em setembro, na nossa era, que vai se dar isso, segundo a história. É setembro essa festa. Então, irmãos, assim foi, né? Todos ali esperando. E naquela festa que era para ser tão maravilhosa, a festa da Páscoa, o que era celebrado na Páscoa? Isso creio que todo crente tem por obrigação saber, né? Tem por obrigação saber o símbolo da Páscoa. Amém? Na Páscoa, a primeira Páscoa, quando foi a primeira Páscoa? Irmã Sandra, quando foi celebrada a primeira Páscoa? Amém? Marcelino? Amém. A primeira Páscoa ela foi celebrada no Egito. Estou perguntando porque eu disse que os irmãos queriam perguntar, amém? Para os irmãos ficarem mais atentos na próxima, os irmãos estão, né? Não vai ficar com medo de não vir, não, tá? Nós estamos aqui, não é obrigado a saber. Se nós fôssemos na escola já sabendo, não é necessário nós irmos, né? Nós vamos para aprender. Amém? Eu só pergunto para os irmãos, né? Mas então foi celebrada no Egito. Foi celebrada o quê? A liberdade. Mas uma liberdade a um preço amargo. Porque na Páscoa, irmãos, a Páscoa era celebrada com algumas coisas. E dentre elas estava ali ervas amargas para simbolizar a amargura de Israel. Estava ali, né? Ervas amargas. Inclusive o vinho que chegaram à boca de Jesus, segundo a tradição, segundo a história, ele era feito dessas ervas amargosas, né? Então Jesus também teve que provar e não beber. Diz ali que ele não tomou, porque é terrível. Mas quando ele disse tenho sede, tudo isso é para se cumprir. Mas ele tinha que tomar parte dessa amargura, né? Desse pão que certamente ele comeu na prisão, porque ele passou a noite em uma prisão. Essa prisão não era prisão romana, era a prisão ali, né, do Sinédrio. E certamente, se o alimentaram, provavelmente o alimentaram para se cumprir a palavra de Deus, alimentaram com esse pão de amargura, o pão ázimo, um pão, né, que não tinha sabor, era apenas um pão para se comemorar mesmo, né, um tempo de aborrecimento, um tempo de angústia. Então Jesus, todas essas nações que vieram ver essa festa, irmãos, vieram presenciar 65 dias de festa. Já começaram presenciando uma coisa que nunca eles esqueceram. Porque foi lá, irmãos, que começou a evangelização. Foi lá que começou. Essas pessoas, elas aguardaram em Jerusalém. Jesus morreu, né, na sexta-feira. Esses 65 dias começaram a contar melhor. Havia 64 a partir do domingo no qual ele ressuscitou. Então eles ainda ficaram ali todo esse tempo. E eles ficavam hospedados em todos os lugares, né? Jerusalém estava cheia, pessoas até fora da cidade, porque a festa dos tabernáculos, depois nós vamos aprender, é uma das mais lindas. Ela era celebrada fora da cidade, no exterior da cidade. Então eles ficavam acampados por todos os lugares e viram isso, Jesus mudando a Páscoa. Jesus agora ele veio celebrar a Deus
uma Páscoa na qual Deus havia exigido a Moisés. Deus havia ordenado a Moisés. E nunca, irmãos, ninguém conseguiu oferecer um sacrifício à altura do qual Deus exigiu. Nunca ninguém. Deus exigiu pelo pecado do homem um sacrifício qual ninguém jamais poderia pagar. Moisés, ele veio celebrando essa Páscoa durante seu tempo, sua jornada. Quando ele partiu, Josué continuou celebrando, a nação de Israel continuou celebrando, até os tempos de guerra, no quais muitos tempos eles pararam de celebrar. Mas eles vieram e até hoje eles celebram isso. Mas naquele dia, irmãos, a Bíblia diz que isso apenas comemorava o seu pecado. Isso, irmãos, essa Páscoa que eles ofereciam, apenas comemorava, lembra que Deus disse? Isso vocês vão fazer para se lembrar de quando vocês fizeram o quê? Quando esses irmãos atentaram bem. No capítulo 16 de Deuteronômio, no qual nós vemos, ele falou das 3 festas. E uma divisão de uma festa para outra, Deus falou uma coisa na qual o homem não deve esquecer nunca. Por que era celebrada essa festa todos os anos? Por que Deus disse para Israel celebrar? Deus disse assim: vocês celebram isso de ano em ano, de geração em geração. Zacarias, lá no capítulo 14, essa festa vai ser celebrada no milênio. Essa festa, depois nós vamos ver sobre isso, Deus permitir. Até no milênio elas serão celebradas. Deus disse assim: de ano em ano, de geração em geração, vocês vão celebrar isto, para que os vossos filhos saibam que vocês foram escravos no Egito. E eu vos tirei com mão forte, com mão poderosa. Isso é para vossos filhos saberem. Então, cada geração, irmãos, quando eles estavam celebrando essas festas muito lindas, nesses 65 dias de festa, eles se sentiam como os judeus que saíram do Egito. É por isso que os judeus até hoje não mudaram seus trajes, não mudaram seus costumes. Não é como a igreja que muda todo dia. Eles celebravam para lembrar. Então, irmãos, nesses 65 dias, eles faziam tudo como eles fizeram a partir do dia do Egito até no deserto. Então eles iam fazendo para se lembrar. Jesus, mudando a Páscoa, ele determinou uma coisa, o qual Paulo disse lá em 1 Coríntios 11, Paulo repetiu. Jesus disse isso lá em Mateus 26. Fazer isso todas as vezes. É como se ele dissesse, igual Deus disse para Israel, de ano em ano, geração em geração. Fazer isso todas as vezes o quê, irmão? Em memória de mim. Amém? Assim como Deus havia dito para Israel, faze isso para vocês lembrar de onde vocês saíram, que eu tirei com mão forte e braço estendido. Jesus disse a mesma coisa na nova Páscoa, na nova aliança. Fazer isso, ele repetiu, porque foi ele quem disse para Moisés lá, há 1500 anos atrás. O mesmo Jesus, ele disse isso para Moisés: vocês fazem isso de ano em ano, geração em geração. E hoje é 2013 anos, se a escola estiver certa aí, há 2013 anos depois,
Nós estamos comemorando todo mês, né? A nossa Páscoa. Só que temos que lembrar quem éramos. É o que sempre ensinamos aqui, irmãos. Há crentes que se gloriam, há crentes que se acham por doutrinas de ministérios, mas todo mês isso foi entrar de acordo com os primeiros irmãos da igreja, de lembrar todo mês exatamente por isso. Era necessário se lembrar de ano em ano na antiguidade, porque os judeus eram mais cuidadosos. Quando se a igreja celebrar de ano em ano, irmãos, ela começa a achar que só ela é salva, começa um farisaísmo aí, né? E o homem esquece que ele é salvo, mas ele era do Egito. O homem esquece isso. A ceia é para nós lembrarmos, comermos ela, como nós pregamos na última ceia aqui, como o Espírito Santo nos deu, que nós somos salvos porque Jesus rasgou-se a si mesmo, irmãos. Jesus sofreu uma dor a qual nunca nenhum outro homem sentiu. Porque segundo os homens aí, né, estudiosos, psicólogos e médicos, a medicina afirma que outro homem no lugar de Jesus, sofrendo o que ele sofreu, teria morrido antes. Jesus sofreu das 8 horas da quinta-feira, irmãos, até as 3 horas da tarde, porque a Páscoa tinha que ser celebrada à tarde. Lembra que foi dito aqui? Tinha que ser celebrada à tarde. Por isso que ele teve que morrer à tarde. Mas ele começou a sofrer no dia anterior, sangrando. Sofrendo. Há quem diz, não, Jesus, há quem pensa, não sei se diz, Jesus, como Deus, ele tinha poder de aliviar sua dor, ele não o fez. Ele não o fez porque ali ele estava como cordeiro. Ele não o fez porque a angústia foi tanta, irmãos, a dor foi tanta, e quando ele recobrou o seu sentido, ele disse: Senhor Deus, meu Pai, por que tu me deixaste? Né? Ele estava numa dor tão grande, Deus estava com ele. Então ele estava firmado em Deus, firmado no Espírito. Mas quando o pecado caiu sobre ele como cordeiro, o Espírito de Deus se retirou sobre ele. Não podia suportar o pecado. Não podia. Se ele permanecesse, o pecado não cairia. Não viria sobre ele. Então Deus se retirou e caiu sobre ele como homem. Isso começou lá no Gólgota, irmãos. Quando Jesus suou o corpo de sangue, não foi por medo, não. Eu não sei se alguém que já teve depressão, eu tive. A depressão por um pecado cometido, irmãos, né, que a gente comete pecados contra a palavra de Deus, e quando esses pecados caem na nossa vida, a gente se sente depressivo, né? E graças a Deus nem todos os irmãos pecaram como nós pecamos. E você se sente, irmãos, sem. Você sabe mais ou menos o que Jesus sentiu lá. Jesus sentiu todos os meus pecados, todos os teus. Caiu sobre ele lá os nossos pecados, todos, irmãos. Todos. Caiu sobre ele. E sobre você, irmão. Sobre você, irmã, que tem um parente desviado, irmão, né? Quando você ora por essa pessoa, quando você luta por ela, você sente o pecado dela cair sobre você também. Porque a Bíblia diz que nós tomamos parte do sofrimento de Cristo, e é isso. Você toma parte quando você sofre por alguém. Não que o pecado de alguém você vai dar conta, não é isso. Deus, né? Ele resgata essa pessoa através da tua oração, através do teu jejum, através do teu, né, da tua consagração, não é? Eu acredito, eu creio assim, que Jesus vai salvar essa pessoa, nem que for lá no como, porque a teu pedido Jesus vai. Jesus falou que se nós pedirmos crendo, receberemos, e essa palavra é fiel e verdadeira.
Se você pedir para Jesus salvar um parente seu crendo, ele vai ser salvo. Eu creio assim porque eu creio na Bíblia. Amém? Se você crê na Bíblia, você tem que crer nisso. Mas só que irmãos, muitas vezes essa angústia cai sobre nós. Esse peso cai sobre você como caiu sobre Jesus. Então Jesus, ele passou ali a mudança da Páscoa, passou agora para a espiritual. Jesus morreu, todas aquelas multidões viram, entristeceu-se muitos deles. Havia milhares de pessoas em Jerusalém, em Judá, né? E eles aguardaram. Muitas dessas pessoas aguardaram esses 65, esses dias entristecidos. Nós vamos ver, hoje não dá tempo, nós vamos ver o que aconteceu depois que Jesus morreu, Deus os permitiu. Mas é maravilhoso. Eles ficaram em Jerusalém, muitos deles chateados com o que aconteceu, porque conheciam Jesus, ouviam falar de Jesus, mas ninguém podia intervir, irmãos, contra Roma. Na época Israel era dominado por Roma, e se os próprios judeus aliaram-se a Roma contra os judeus que habitavam em Jerusalém, aliaram-se com Roma para matar Jesus, ninguém mais podia se intervir. Mas os irmãos vão ver que é tão lindo o desejo desse povo por Jesus, que quando aquele homem encontrou Filipe mais tarde lá, ele se interessou por Jesus. Ele sabia quem era Filipe. O Espírito Santo levou ali, né? Filipe no caminho dele. E pelo traje, é aquilo que nós dizemos, irmãos. Aquele homem era um eunuco. Ele conhecia a palavra de Deus. Era um homem que não tinha vida. O eunuco, ele era castrado, ele não tinha vida própria, ele não tinha relação com a mulher, não tinha, né? Ele era um homem separado para não ter vida mais, porque um homem nessa situação não tem vida. Então ele tinha uma esperança no reino, além disso, né? E Deus o levou de encontro com Filipe, mas ele conhecia Filipe, ele já sabia quem era Jesus. Vamos falar assim para os irmãos entenderem melhor. Sabia que Filipe era conhecedor de Jesus. Todos conheciam Jesus e eles ficaram por ali, irmãos, até saberem de fato quem era esse Jesus. Amém?